E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canalesco inchadíssimo e prepara o teu coração, porque as notícias vão andando de dia e de noite na velocidade da luz. Porque agora estamos aí com o gênio argentino Faustino Ouro e eu vou trazer uma peleja marcante que vem saindo do forno. Aconteceu no Arena Kings, o Faustino enfrentou o terrível Jospen, grande mestre peruano, que hoje joga pela bandeira mexicana. Vocês já sabem da treta, o Jospen jogou com o Kramnik e novidade, hein? Esse confronto vai acontecer de novo. Kramnik e Jospen terão mais um confronto que vai acontecer entre os dias 17 e 21 de agosto. Nós vamos colocar ao vivo, na maior gritarada, a revanche aí deste match que deu o que falar. Vamos botar esse negócio ao vivo. Comenta aí embaixo se tu acompanharia esta treta terrível. Agora, vamos ver o que aconteceu no Arena Kings entre Faustino Ouro e Jospen. O Jospen que é um jogador pingueiro, um jogador de blitz terrível e feroz. Será que o pequeno gafanhoto conseguiu segurar o monstro Jospen? Eu aviso. Te segura na cadeira, prepara as palomitas e vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, o terrível grande mestre peruano, Jospen, contra Faustino Ouro, e o Jospen começou com a bomba lá, Equatrino, favorito de Bob Fish, e tá lá, um clássico. Eles jogam aqui uma raridade, a abertura dos 4 cavalos, isso é a história. Bom, o Jospen aqui joga uma forma agressiva da 4 cavalos, você sabe que ele joga o lance H3, a ideia desse lance é preparar no futuro o lance G4 e vai tentar vir pra cima do rei do Faustininho. Bom, o Faustino jogou bispo B4, depois o Totó ele tomou aqui em C3, quebrando um pouco da estrutura, jogou D6 pra desenvolver o bispo de C8, tudo normal. O Faustino não inventa roda, ele joga na abertura que tem que ser jogado. O Jospen aqui segue o desenvolvimento com bispo D3 e agora H6, preparando o bispo E6 pra não se incomodar com o potrilho em G5. Nesse momento, o Jospen joga dama E2, não é tão claro pra onde que ele vai ainda, mas vejam que ele vai jogar de forma extremamente agressiva pra cima do pequeno gafanhoto. O Faustino segue desenvolvendo, não se assusta com nada. Bispo E3, o lance flexível, porque agora não fica claro pra que lado vai esse rei, mas tu vai ver que, claro, o Jospen já tem uma linha aqui meio preparada contra essa 4 cavalos. O Faustino já começa a se antecipar, lá, se tu vai rocar grande, ele já vai avançar essa avalanche pra cima do teu rei, e rocou grande o Jospen. Muitos jogadores ficam com medo desse tipo de situação, porque rock grande, se tu rocar curto agora, é rock de alas opostas e tem que segurar a bomba, porque o Jospen já jogou H3 preparando o G4, olha lá, é G4, G5 e os peões das brancas estão chegando. Como joga o Faustino nessa situação? Ele jogou flexível, jogou dama E7, vejam que ele também não define pra que lado ele vai mandar o rei dele. O Jospen jogou o H4 e aqui a maioria pôs esse termo na base. Aqui começa a se tremelicar, porque se tu rocar curto, já era, né? Vem a bomba. O Faustino, nesse momento, ele faz um lance muito lógico. Ele não só defende o G5 que as brancas preparam, como ele vai passando, ó lá, o cavalo pro flanco da dama, deixando na entrelinha que ele ainda pode rocar curto nesse negócio e já tá com as peças pra cima do rei do Jospen. O Jospen aqui passou o cavalo D2, aguardando, talvez ele pode ter a ideia de passar uma peça pra C4, o Faustino botou o cavalo em C5 de olho nesse bispeto, pode saltar o cavalo pra 5, jogar B5 e vamos pra cima, e o Jospen aqui eliminou esse cavalo, quebrando um pouco da estrutura. Ele tenta um bloqueio agora na diagonal desse bispo, propondo uma troca, e aqui o Faustino joga um lance de coragem. Agora, tem um fato relevante nessa partida, o Faustino joga rock curto, que é um lance corajoso, mas também é o da máquina. Então vejam que ele joga xadrez. Se o lance é o bom, ele faz sem medo, não tem parte psicológica no meio, é guerra. Nesse momento, o Jospen, ele trocou em E6 e agora ele joga cavalo C4. A ideia do Jospen é em algum momento passar esse cavalo para E3 e D5. O cavalo fica num posto avançado, esses peões avançados aqui no flanco do rei assusta muito, mas o Faustino não tem medo. Ele joga o lance B5 e falou, já tô avançando por aqui no flanco da dama também. Cavalinho E6, cavalinho E3 para cavalo D5, e agora o Faustino planta esta dama em E2, assustadora, porque aqui ele já começa com a ameaça de jogar torre D8 e mate. Então vejam lá, ele pode trazer qualquer uma das duas torres para a coluna D e mate, e de repente, quem tá levando o ataque é justamente o terrível grande mestre peruano. O Jospen, claro, bloqueou essa coluna contra essa ideia de passar essa torre para tirar aqui a casa de D2 do rei com mate em A1.
O Faustino prepara as ideias dela, já começa a trazer as peças pra cá. E aqui o grande mestre peruano joga dama E3 falando, não tem problema. Tá caindo o teu peãozinho em C5. Só que nessa posição o Faustino larga uma bomba. Mas isso aqui é uma bomba terrível. É um jogador refinado, ele joga o lance cavalo assim. Que agora, a ideia desse lance é realmente uma ideia extremamente agressiva de ataque. Ele ameaça cavalo C4, ganha um tempo na dama e o principal de tudo, ele tira a casa de fuga do rei. Com o cavalo aqui, ameaça mate. Então vejam que não tem truque. É um jogador de xadrez terrível. Ele joga, é bem xadrez. Essa é a realidade. Não tem golpe, não tem truque. É sempre procurando a verdade da posição. Jogou cavalo A5, preparando agora cavalo C4. O Jospin aqui tem que defender. Ele jogou o lance B3, controlando esse salto que seria terrível para a posição das brancas. E agora o Faustino joga esta bomba terrível. C6. E de repente, o Jospin tem quase 3.100 de rating. Vai perder uma peça aqui. Não tem como defender esse negócio. Porque se o cavalo sair, ó lá, a torre tá segurando a casa de fuga do rei, tu leva mate. Como jogar aqui? O Jospin, nesse momento, ele tomou em C5, argumentando que ele dá a peça, mas por 2 peões, tem sempre uma compensação no blitz. Rafael, mas por que o Jospin não jogou esse cheque? Porque aqui é a situação mais triste do mundo. Tu leva agora rei H8 e tá lá. Tá levando mate, não tem como defender. Tu tem que jogar o lance mais sofrido desse planeta, que é voltar o cavalo pra entregar ele, vejam lá. Vai ter que entrar nisso. Vai fazer o quê? Porque não tem como defender a ideia do mate. Então aqui o Jospin tomou em C5, argumentando que ele dá a peça por 2 peões, só que agora o Faustininho vai trabalhar na região do Dendê. O cavalo já fez o papel dele, não tem saltos pra esse cavalo, e o Faustino começa a trazer a peça de volta pra partida. Vejam que ele ganhou o que ele queria, e agora vai de novo pro xadrez posicional, embora o rei do Jospin tá aos frangalhos. Dama B4 foi jogada e aqui o Faustino joga o lance dama 1. E depois de rei D2 vem outra bomba, porque tá caindo o peão de D5. O rei agora começa a fuga estrelada por esse tabuleiro. Vem pra casa de E2, agora vem a troca das torres e dama B2. O Jospin pode argumentar que a dama do Faustino tá meio trancada, mas o Faustino também argumenta que os peões estão todos aos frangalhos. Então em algum momento vai cair alguma coisa, já tá ameaçando tomar em C2, o Jospin defendeu com essa torre, agora o Faustino passa a torre pra C8 e agora C3 é quem tá caindo, então quando não cai um, cai o outro, tá tudo, tapa a cabeça e descobre os pés. Nesse momento, foi jogado o lance dama E7, o Jospin agora vem atrás do cavalo e de ganhar mais um peão, embora tá caindo também em C3, o Faustino defendeu o potrilho dele e depois de dama E5, nessa posição, o Faustino faz um bloqueio terrível de cavalo, que é cavalo E6, tá caindo C3 no próximo, e a posição tá indo por água abaixo. Uma destruição! Uma destruição tá acontecendo aqui. Dama D6 jogou o Jospin, agora o Faustino toma em C3, ameaça tomar em H3, é super complicado, o Jospin começa a defender como um zagueiro, ele segura bloqueando o ataque no peão de H, e agora a torre E8 ameaçando todos os descobertos criados nesse planeta. Bom, o Jospin esquivou dessa bala e agora o Faustino joga cavalo G5, que é terrível, porque ameaça agora tomar o peão de F3, ameaça tomar o peão de H3, abre a torre na coluna e tudo vai dando certo pro pequeno talento. Dama D3 tá jogado, agora o Jospin quer a troca das damas, o Faustino falou não. Não troco e acabou-se, olha lá. Dama C5 porque ele tá buscando o mate. E depois de rei G2, o Faustino joga esta outra bomba, que é o lance do rei. Vejam que todos os lances fazem sentido. Ele ameaçou mate em 1. E como defender? O Jospin segue zagueirando. Olha lá, ele joga o lance torre F2, bloqueando a ideia do mate. Só que agora o Faustino joga outra bomba brilhante, terrível e reluzente, que é cavalo H3. O garoto é uma coisa... É a nova geração. É uma coisa insana o que é o Faustino Ouro. Porque agora ele ameaça tomar a torre F2 e mais do que isso, ele ameaça também um duplo que arrebata essa dama. Então a situação é terrível. O Jospin tentou esse esperneio com cheque e dama D3, só que depois do lance G6 aqui, não tem mais lance para as brancas. Aqui o Jospin abandonou essa partida. Rafa, coisa inacreditável, não é não? Comenta, tá tão assustado quanto eu com a nova era que nós estamos vivendo. É coisa inacreditável. Mas, Rafael, por que aqui não toma o cavalo? Se tomar o cavalo, cai a torre. Aqui já vai tudo por água abaixo, vai levar mate. E se tu tentar defender a torre, vem o pior. Pode até ter alguma linha de mate. Isso é lorota. Aqui tu ganha a dama com esse duplo e depois tu procura mate. Primeiro tu ganha a dama e depois tu se complica aí procurando o matolino. O Faustino destruiu
o Jospin. E tá no ar a pressão desta guerra travada no Chess.com, no Arena Kings. Vejam lá, o Faustino próximo de 91% de pressão. Isso é incrível! É xadrez relâmpago. O guri joga como uma verdadeira máquina imparável. E o erro da partida, onde a partida começou a trazer a vantagem para as pretas e não escapou mais, foi o lance cavalo C4 levando B5 e dama 2. A partir daqui, foi só lomba abaixo. Comenta aí embaixo, tá tão surpreso quanto eu com Faustino Ouro. E se tu gostou da análise, da notícia, não esquece de likear e até os próximos vídeos.